Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer uma aula aqui sobre fluidos, tá? Então vamos pegar aqui um fluido. Você tem aqui uma taça ou um recipiente, tá? Com líquido, e nós vamos pegar uma mangueira e vamos fazer essa mangueira voltar aqui para esse recipiente, tá? Então, à medida que vai jogando água aqui, a taça vai começando a encher e esvaziar ao mesmo tempo, né? Então a água vai começando a encher a mangueira, tá? Então, assim que se joga a água, a taça vai ficando vazia porque o líquido vai escorrer, vai encher a mangueira. Depois de um certo tempo, a água vai ficar por aqui mais ou menos, por aqui, aí começa a encher a taça. Conforme ela vai enchendo, então a mangueira vai subir na água aqui também, tá? A água vai subindo aqui também. Depois, quando a taça chegar nesse nível aqui, então a água vai estar nesse nível também, tá? Então, o que acontece? Então, não realimenta. A água não tem força para subir e descer aqui dentro da taça de novo e fazer um movimento perpétuo, tá? Isso não existe isso aqui, tá? Não existe realimentação. Porque é lei da física, tá? Na lei da física, líquidos se equilibram na mesma altura. Então ele vai ficar no mesmo potencial aqui, tá? Na mesma potencial. Não tem como. Não tem como essa água voltar aqui. Mesmo que chupar aqui na mangueira, o cara pegar aqui e chupar aqui na mangueira, e a água volta. Ela volta por quê? Porque o nível é esse, tá? O nível desse recipiente, ele tende a se nivelar, tá? Então tem que ficar no mesmo, tende a ficar no mesmo nível. Um exemplo disso é você, não sei se você já viu o pedreiro fazendo uma casa, ou se você já fez isso. Você tem uma mangueira lá, tem uma mangueira comprida, e aí você enche ela de água, tá? Nessa mangueira cheia de água, você não pode deixar bolha dentro dela, tá? Ela tem que ficar, você tem que jogar água aqui de um lado, e a água tem que sair toda lá do outro lado e ela ficar totalmente preenchida. Esse preenchimento faz com que a mangueira fique toda cheia de água. Ela não pode ter bolha de ar dentro, porque se ela tiver bolha de ar dentro, a bolha fica se deslocando e aí dá diferença nos níveis. Então, por exemplo, quando esse nível aqui tiver a água tiver nesse nível, o que vai acontecer? A outra vai tender a ficar nesse nível, tá? Se esse lado estiver na mesma altura que esse, se esse lado que tiver numa altura mais baixa, ou seja, se essa viga aqui tiver torta, então você vai ver que o nível vai bater aqui. Ou se tiver mais alto, então vai tender a bater aqui, ó. Tá? Varia antes desse ângulo. Se tiver no mesmo nível, aí a mangueira fica no mesmo nível. Você vai ver que está no mesmo nível. Então o pedreiro faz isso para quando antes ele colocar a viga em cima. Então, se aqui tiver mais baixo, ele complementa com tijolo, com massa, vai preencher isso aqui, até isso aqui chegar no mesmo nível que esse. Quanto tiver faltando, se tiver muito alto, das duas uma, ele vai ter que quebrar aqui um pedaço para descer, ou ele vai ter que levantar esse lado. Entendeu? Então ele fica no mesmo nível. Então, por isso que isso aqui não funciona. Isso aqui não funciona por quê? Porque o nível do líquido tende a ficar no mesmo nível. Na caixa d'água, por exemplo, quando você tem lá a caixa d'água lá em cima do telhado e o da laje, desce para o registro, depois a água sobe e depois desce de novo. A água sai aqui. Então o que acontece? A água subiria, essa água tenderia a subir até aqui, ó. Até esse nível aqui, a água que está aqui na mangueira, ela conseguiria, quando você abre o registro, a água entra aqui, ó, desce aqui, tá? E se esse cano estiver subindo, ele subiria até no mesmo nível. Tá no mesmo nível. Então, mas como aqui o nível está mais baixo, então a água consegue subir e vir aqui no chuveiro e depois ela cai. Aí ela cai, certo? Por quê? Por que a água sobe? A água sobe porque o nível da caixa d'água está mais alto. Então é por isso que a caixa d'água é colocada lá em cima, no telhado. Não tem gente que pensa em colocar a caixa d'água lá em cima para não economizar espaço. Não. Também é para economizar espaço, mas também é obrigatório que a caixa d'água esteja num nível maior para poder ter queda d'água, tá?
poder dar descarga no vaso sanitário, para poder colocar uma torneira, por exemplo, de água, né? Você pode colocar uma torneira, pode deixar uma torneira aqui, ó. Pode colocar lá um tubo de 3/4 e colocar uma torneira aqui, ó. Aí a água desce. A água desce por quê? Porque aqui tá um potencial mais alto, então a água tende a descer. Então a água desce porque lá em cima tá alto. Então, se você já viu esse nível aqui de mão, esse nível de mão, ele é, não sei se você já viu, ele é verdinho, assim, tem um líquido verde dentro dele, que é para facilitar, né, a visualização. Então, ele é um tubo redondinho que fica dentro de um nível de mão. E aí aqui a água é verde, e aí quando tá no mesmo num plano reto, tá? Se você colocar ele em cima de alguma coisa, você vai ver que vai ficar nivelado, tá no mesmo nível, ou a bolha vai se deslocar. Se tiver torto, a bolha vai para frente. Se tiver torto para cá, a bolha vem para cá, para esse lado. Então a bolha fica deslocando. E aqui tem 2 tracinhos para você saber que tá no mesmo nível, tá? Então isso aqui estamos falando sobre nível de líquidos, de fluidos, tá? Não é mecânica dos fluidos, né? Que não tem uma matéria de faculdade que é difícil, mas então outra coisa também que é legal é a bola, por exemplo, uma bola. A bola ela não afunda. Por que a bola não afunda? Porque o ar que está dentro dela, a densidade do ar mais a parte física da bola tende a subir. Por quê? Por causa da densidade. Então ela flutua por densidade menor, certo? Então ela sobe, certo? Então você tem aí vários exemplos para você entender por que outra coisa, por exemplo, se você tem um carro, seu cara pega a mangueira lá e coloca lá dentro do tanque, e ele chupa com a boca isso aqui, né, a gasolina. Aí depois, quando ele chega num certo nível, ele tampa com a mão, depois ele pega e abaixa a ponta da mangueira. Então, como a mangueira tá lá dentro do tanque, então ela coloca no nível mais baixo, então aí a gasolina sai. Por quê? Porque o tanque ainda tem uma altura, ele está nessa altura. Se você colocar ele mais baixo, então a ponta da mangueira vai fazer descer, tá? Isso aqui não pode também ter muita curva também, porque isso aqui tem que estar bem aqui, um pouco nivelado assim para descer. Porque aí ele vai tentar e vai escoar tudo, tá? Mas porque aqui a parte de baixo tá mais, essa ponta onde a mangueira está mais baixa, então ela tá mais, ela é igual a caixa d'água. Então aqui a caixa d'água está no alto e a ponta da mangueira está embaixo. Então por isso que sai, tá? Então outra coisa também que você pode ver é que o balãozinho de gás hélio, ele flutua. Por que ele flutua? Porque o gás hélio tem menor densidade do que o ar, tá? Então ele voa, ele escapa. Então aqui dentro tem gás hélio, então ele vai subir, e aqui de volta dele tá cheio de ar, tá? Então ele sobe porque o gás hélio é mais leve, tá? Então aqui ele não vai realimentar. Então não existe essa realimentação. Vai ficar aqui no mesmo nível, até no mesmo nível. Então igual uma mangueira do pedreiro lá, tá? Se a mangueira de água estiver dando aqui, quer dizer que este lado aqui é o mesmo nível que esse. Então esse lado está mais baixo, tá? Então vai ter que colocar mais parede aqui. Se der aqui, a água parar aqui e a mangueira estiver cheia, então quer dizer que esse lado está mais baixo, tá? Mas ou tá nivelado, tá? Vai estar nivelado, né? Vamos supor, aqui, por exemplo, este ponto aqui é a viga e aqui está a viga. Se você colocar aqui e bater assim, está no mesmo nível, tá? Agora, se você colocar aqui a mangueira de água, não tiver batendo a água, não tiver chegando aqui, tiver aqui embaixo, então quer dizer que aqui está mais alto. Se você colocar aqui e a água tiver chegando aqui, então quer dizer que esse lado está mais baixo. Tá? Então você vai ter que fazer com que quem trabalha aqui na área de construção vai ter que fazer isso aqui ficar no mesmo nível, desse jeito, com a água aqui e aqui. Então, vários exemplos aí.
a caixa d'água também. A caixa d'água, quando está saindo pouca água no chuveiro, você tem que levantar mais a caixa d'água. Tem pessoas que colocam uma paredinha assim, duas paredinhas, e levanta, faz uma laje, né? E coloca a caixa d'água alta. Então aí aumenta a pressão. Por que aumenta a pressão? Porque você aumentou o potencial, então vai ter mais queda, tá? Tem uns caras fazem uma gambiarra aqui, e os caras pegam essa mangueira e colocam uma abraçadeira aqui, tá? Eles partem aqui essa mangueira, aí pega uma mangueira dessa e coloca lá no alto, lá na caixa d'água. Aí a água vem aqui, cai aqui, e esse outro lado aqui, eles cortam, estampam aqui e colocam para cair a água aqui. Então quando você estiver vendo isso aqui, você vai pensar que a água está fazendo isso aqui. Mas a água não está circulando dessa forma. Ela está vindo da caixa d'água, vindo até aqui, descendo até aqui, caindo aqui, depois ela vem por aqui, cai aqui. Então não dá certo, tá? Não dá certo, não tem como. Tá? No carro você consegue fazer isso, você consegue colocar a mangueira lá, sugar e depois você abaixar a ponta da mangueira, que aqui vai ficar mais alto, que aqui aí vai sair a gasolina. No caso da bola, a gente vê que a bola flutua porque dentro da bola tem ar, e o ar que está dentro da bola faz com que a bola suba. A estrutura da bola é para subir, então a bola sobe. A água tem densidade menor do que a do ar, então quem tem densidade menor sobe. Tá? No caso do balãozinho de gás hélio, ele sobe porque o ar tem densidade maior, então ele vai subir. Tá? Então esses exemplos aí dá para aprender um pouco de equilíbrio, né? É um equilíbrio de energia, tá? Agora vou dar um outro exemplo aqui rapidinho de bateria. Se você pegar uma bateria que estiver carregada com o mais e o menos, o mais e o menos, e você ligar essa mesma bateria no mais e no menos, ligar o mais no mais e ligar o menos no menos, o que vai acontecer? Se essa bateria que tiver com 12 volts e essa bateria que tiver com 5 volts, essa bateria aqui vai perder energia e essa daqui vai ganhar energia. Então elas vão equilibrar também. No campo de energia elétrica também acontece isso. Então essas 12 volts vai perder, tem 6 volts a mais, né? 5, 7 volts a mais. Então 12, 6, 7 volts a mais. Então vai perder 3,5 volts e essa aqui vai ganhar 3,5 volts. De forma que essa aqui vai ficar com 8,5 e essa aqui vai perder, e essa aqui vai ganhar, vai ficar com 8,5, vai ficar no mesmo potencial. Com a água também acontece isso. A água aqui tem mais água, mas não consegue fazer a realimentação, tá? Aqui a água ela para no mesmo nível, tá? Se você tentar fazer essa experiência, você pode colocar até maior, tá? Não vai dar certo, porque a lei da física não permite que isso aconteça, a não ser que você fizer a gambiarra, né? Você pegar a caixa d'água lá, mandar aqui na mangueirinha aqui, põe uma abraçadeirinha aqui, ó, para ninguém ver, né? Que o pessoal faz. Aí aqui foi uns parafusos e dá uma impressão de que só tá para prender, né? Mas no fundo tem duas mangueiras saindo, uma descendo por esse reservatório e a outra tá vindo lá de cima e alimentando aqui. Aí dá uma impressão que tá circulando nesse jeito, mas não tá circulando desse jeito, tá vindo lá de cima, descendo aqui. Isso daqui não existe nesse sentido, tá? De realimentação, a não ser que você colocar uma bombinha aqui também. Você pode colocar uma bombinha aqui ligada que puxa a água daqui e joga para lá. Aí acontece essa circulação, mas você vai ter que ter um motor aqui ligado aqui, certo? Igual em bomba de poço. Você tem bomba de poço, você tem um poço, né? O poço fica lá debaixo da terra lá, né? Aí tem lá dentro tem água aqui dentro, né?